Uma só religião. O Papa Francisco está trabalhando no sentido de formar uma só religião. Que religião é essa? Todas as características dessa religião está registrada em Apocalipse capítulo 13, versículos de 1 a 18. A religião rival do cristianismo, cujo líder é o Papa Francisco, com a aparência de um cordeiro de 2 chifres, com a fala enganadora do dragão. Apocalipse capítulo 13, versículo 11. Os 2 sentidos da besta com 2 chifres. A figura dos 2 chifres da besta tem 2 sentidos. O primeiro é a figura semelhante à de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. O segundo sentido é de 2 poderes: o poder espiritual da maldade e o poder político. O poder religioso. Esse poder aparece na profecia, disputando a posição com a Igreja de Jesus Cristo, perseguindo, torturando e matando cristãos. Apocalipse capítulo 13, versículo 7. Destacando a paciência e a fé dos cristãos e de todos os santos de Deus, em Apocalipse capítulo 13, versículo 10. Muitos dos quais foram torturados com requintes de crueldade e outros morreram queimados vivos sob o comando do clero romano. Notemos que a profecia em Apocalipse 13, versículo 15, descreve a imagem falante da besta. A ex-freira e ex-mãe de santo Dalva de Oliveira Morgado, em seu testemunho, afirma que as imagens do convento onde ela estudava falavam com ela. Depois de um tempo, o diabo apareceu a ela dizendo que a voz era dele e não das imagens. Comparando as características da besta semelhante aos de um cordeiro, vamos verificar que a segunda besta tem cara do clero romano, porém, com maior requinte de crueldade contra o povo de Deus. O poder político. Notemos que, além da religião, o clero romano em sua história vem exercendo influências políticas entre as nações. No tempo da Inquisição clerical romana, além dos esquemas de torturas aos cristãos, criou a denominada Santa Inquisição para perseguir e executar a todos os que não quisessem fazer parte da religião do clero. A segunda besta criará um sistema de perseguição com um maior requinte de crueldade. Observemos os textos proféticos. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também falasse e executassem com morte a todos os que não quisessem adorá-la. Apocalipse capítulo 13, versículo 15. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, escravos e livres, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome, que é 666. Apocalipse 13, versículos 16 a 18. A seriedade da marca da besta. Analisando o chip que já está em tramitação, será ele a marca da besta? Segundo dados, o criador do chip, que ao conhecer o seu objetivo, após comparar o texto bíblico que antes lhe era desconhecido, agora convertido ao cristianismo, faz o apelo para que ninguém aceite o tal chip em seu corpo. Quem aceitar está tendo no seu corpo a marca de propriedade de Satanás. Colocar o chip no corpo é uma espécie de pacto com o diabo.
O diabo não quer ir para o inferno sozinho, ele quer a sua companhia, ou a companhia de quem aceitar a marca da besta. O chip e a profecia bíblica. Apocalipse capítulo 13, versículo 16. Deixa claro que os dois locais adaptáveis no corpo humano é a testa ou a mão direita. Depois da criação do chip, foram gastos bilhões de dólares para localizar os dois únicos pontos do corpo adaptável ao chip. Com isso, significa que esse chip divulgado é sem dúvida o da profecia apocalíptica. Ouvindo recentemente um tape do Papa Francisco sobre a criação da única religião mundial, disse que a ONU estará obrigando a todos a colocarem o chip até o ano 2030. Quem não aceitar o chip será considerado inexistente como cidadão sem direito a nada. O chip e seus efeitos. Li certa ocasião que o chip pode provocar câncer em seus usuários ou em suas vítimas. Outro efeito do chip é que, mesmo o usuário removendo-o do corpo, não conseguirá tirar a força espiritual do diabo que ele terá irradiado por todo o corpo da vítima. Vamos à leitura do texto bíblico. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adorarem a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. Apocalipse 14, versículo 11. Talvez muitos dos que têm ouvido sobre a única religião mundial tenham vibrado pela igualdade religiosa que haverá sobre todos os povos por falta de conhecimento da profecia. Daniel capítulo 9, versículo 27, nos deixa claro que a criação da única religião será para enganar e atrair multidões, mas a religião terá duração de 3 anos e meio. Ouça com atenção o texto traduzido na nossa linguagem. O anticristo firmará um pacto com muitos por 7 anos. Após a primeira metade dos 7 anos, ele destruirá a religião e estabelecerá a grande tribulação até o fim do seu governo de 7 anos. Daniel capítulo 9, versículo 27. Razões por que cremos que a igreja de Cristo será arrebatada antes da grande tribulação. Israel e a igreja de Cristo são 2 povos dos projetos de Deus para este mundo. Para a igreja desenvolver o seu período na terra, Deus tirou Israel. Agora, para o povo de Israel cumprir o seu último período de 7 anos, no mesmo tempo do império do anticristo, a igreja terá que encerrar o seu tempo na história, pois os 2 povos de Deus não agem ao mesmo tempo nos propósitos de Deus, ou um ou outro. Se Israel completou 70 anos no dia 14 de maio de 2018, significa que a igreja está neste mundo no seu tempo extra, aguardando a qualquer momento o arrebatamento. Prezado ouvinte, venha a Cristo enquanto é tempo, pois amanhã poderá ser tarde demais. Uma observação interessante. Se você abrir no seu computador o Google e digitar fotos do Vaticano com símbolos da serpente, você verá uma série de fotografias realmente macabras, mostrando que o Vaticano é morada de Satanás e não há nada de cristianismo ali.